Olá, meus caros amigos, bem-vindos a bordo de mais um programa Raul Ferreira Neto Sem Limites. Primeiramente, como sempre faço, quero agradecer a presença de cada um de vocês, é muito importante para nós. Compartilhe o máximo possível dessa entrevista. Você que viu a chamada pelo Instagram, o link está lá. Você que está assistindo ao vivo aqui no YouTube, o nosso superchat está disponível. Mas mande seus comentários de qualquer maneira, porque se o nosso diretor Anthony Lopez estiver ali afim, ele lê a tua pergunta grátis. Queria contar isso aí, né? Também peço para você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, por gentileza, curta essa entrevista para engajamento, isso é importantíssimo. Se você estiver assistindo gravado essa entrevista aqui no YouTube, você também pode deixar seu comentário. Fazemos o melhor e o mais rápido possível para respondê-las. Quero agradecer aos nossos queridos Thiago e Rebeca da Porcelaneca, que proporcionam as canecas personalizadas para os nossos convidados. Hoje, por acaso, os nossos convidados ficaram super felizes com as canecas e eu fiquei também muito feliz que vocês ficaram felizes, que isso é gratificante para nós que temos esse cuidado. Vocês já sabem quem são os nossos convidados de hoje, então vamos direto ao assunto. O papo vai ser muito bom, vamos falar muito sobre arte, vamos falar sobre peça de teatro, sobre cinema, sobre algumas outras coisas bem legais. Estou aqui com Jorge Mesquita e Jensen Ugulage. É Jensen ou Jansen ou como é esse pronúncia? Em português é Jansen. É Jansen. No tradicional alemão é Jansen. Jansen. Ah, você com cara de alemão, né? Sejam bem-vindos, obrigado por aceitarem o convite, é muito legal ter vocês aqui. O Jorge, a gente falou agora, se conheceu de fato agora, né? Se apresentou, mas acho que a gente já se cruzou muito pelos testes aí como ator. Vamos lá então, vamos começar. Vocês se juntaram como? Vamos começar por essa história, para não fazer linear, depois a gente bate e volta. Confraria de Elefantes, o que é a Confraria de Elefantes? Na verdade, eu fundei uma companhia de teatro em Porto Alegre, a convite de uma pessoa de lá, né? A gente começou a fazer um trabalho e nasceu um espetáculo em cima da obra do Kafka, que os dois principais livros do Kafka, que é O Processo e A Metamorfose. Então nasceu o Labirinto Kafka. Legal. E esse espetáculo acabou sendo comprado pelo Sesc lá do Rio Grande do Sul, aí ficou 2 anos em cartaz e mexeu com o pessoal de cultura aqui de São Paulo, que convidou a gente. Da prefeitura mesmo de São Paulo, convidaram a gente para vir para cá. Aí o pessoal veio para cá, só que vem de Malicuia, né? Porque aquele sonho, né? E vim de Porto Alegre para São Paulo e falou assim, agora vai, né? Agora vai. Agora vai. Então a galera achou que... E aí, o que eles fizeram? Fizeram um Big Brother, porque ficaram todo mundo numa casa. Uma mansão no Morumbi. Só que sem prêmio, sem paredão e com aquela confusão. Todo mundo pela primeira vez morando juntos. A peça foi bem, né? Que ano foi isso? Desculpa. Isso foi em 2010. Tá. Agosto de 2010, exatamente. A gente estreou no Teatro João Caetano, que fica ali em Santa Cruz, né? Da prefeitura. Tá. E o Departamento de Expansão Cultural da Prefeitura convidou a gente veio, fez a peça e foi muito legal. Só que depois do espetáculo, né, a coisa aperta, né? Uhum. Aí eles entendem que estão em São Paulo. Sim. Isso aqui não é Porto Alegre. E aí a coisa começou a ficar difícil de manter, né? Eram 15 atores. É isso que eu ia te perguntar, eram quantos? 15? Muita gente. Só que 3 eram paulistas. Tá. Porque dos 15 que tinha lá, eu só consegui trazer 12. Tá. Né? 3 nasceram aqui de uma oficina que eu fiz. Uhum. Porque os meus espetáculos nascem de oficina, né? De treino do método, que a gente vai falar já disso. Sim. E aí foi nesse ínterim que eu precisava de atores, porque começou todo mundo a debandar, né? Desistir, voltar para Porto Alegre. Uhum. E aí eu fui fazer um workshop numa escola de teatro aqui da... Qual é o nome daquela escola? Newton Travesso. Newton Travesso, sei, Fui claro. fazer lá um workshop simples, assim, né? E uma das pessoas que estavam nesse workshop era um garoto que conhecia atores em São Paulo, né? Falei, cara, esse teu método é demais, é incrível.
eu vou conseguir um elenco pra gente. Eu falei, pô, E tá você bom. foi fazer esse scout lá em Porto Alegre? Foi a convite? Como é que foi? Na verdade é o seguinte, eu comecei a ser chamado para fazer workshop no Brasil inteiro a partir de um espetáculo que eu Otelo? fiz. Otelo, Ah, legal. Otelo mudou minha vida, né? Foi um divisor de águas. Porque a gente estreou em 99, novembro, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Que, aliás, começou ali, né? Começou Eu vi- ali. Nós lançamos o Dia da Consciência Muito legal isso. Isso foi muito legal, né? A gente lançou o Dia da Consciência Negra no Brasil, através de São Paulo, que, na verdade, a gente tem que realmente reconhecer. Reconhecer que foi São Paulo. Foi São teve Paulo o que start. começou, Isso, é. deu o start, e oficializou com a peça Otelo. Legal. A peça Otelo foi contratada para Pra fazer um marco. Pra fazer um marco. E chamaram o Norton Nascimento. Norton, que legal. E por acaso o Norton tinha assistido um espetáculo meu, um espetáculo que eu tava fazendo no Rio de Janeiro, chamado Sonhos, muito assim, pouco assistido, um espetáculo pequenininho. E de repente, cara, ele gostou muito da peça, me convidou, e aí, em 2 anos depois, a gente estava estreando o Otelo no Teatro Municipal aqui de São Paulo, fundando o Dia da Consciência Negra, e o espetáculo foi uma explosão. Ao todo foram mais de 100 mil espectadores. Mais de 100 mil espectadores. Agora, o curioso é que foi em apenas 6 meses de Pois temporada. é. Então, todo teatro que a gente ia, Não, o Teatro lotava. Municipal de São Paulo. A gente estreou no Teatro Não, Municipal. isso é Cara, maior faziam- do que isso. faziam 20 anos que teatro não se apresentava no Teatro Municipal de São Paulo. Era só ópera, essas coisas, é. Aí a gente quebrou esse jejum de 20 anos e disseram que não ia dar certo e tal. Cara, foi uma explosão. Que legal. A gente lotou uns 2 dias e aí depois não parou mais, né? Porque a peça tinha essa pegada diferente, já tinha um método, já existia há muito tempo, mas ali que ele começou a pegar, né? Assim, alguém começou a ver o que você tá fazendo, né? Sim, sim. Você começa a ser notado, né? Você começa a Mas se nesse notar. momento foi quando você já conheceu o Jorge ou não? Conheci o Jorge Na casa do Big Brother. Não. O Big Brother tinha acabado. Faliu. O Big Brother faliu. Essa fria eu não peguei, né? Apesar das frias dos atores. E aí o que aconteceu? O Jorge foi um daqueles atores que nunca para, né? Que estão sempre em busca de algo mais. Sim. Então o Jorge já veio de uma formação, junto do Grupo Tapa, tinha toda uma pesquisa e sempre acreditou nessa questão. Ator raiz, né, na verdade. Sempre acreditou nessa questão de que o teatro é a universidade, o teatro é a nossa formação. E ele ficou de olho, né? Falou assim, não, vou lá ver quem é. E aí a gente começou a trabalhar e deu certo. Então são 8 anos. Né? Legal. 8 anos de um trabalho muito, vamos dizer assim, muito sério com essa proposta de que existe mais. Sim. Né? Não, e eu falo ator raiz porque, ainda mais nos dias de hoje, o reconhecimento pelo ator que vive como ator, ele faz do trabalho dele, a prioridade é atuar, ele entende que para isso precisa estudar muito, precisa se preparar muito, tem vários métodos, inclusive, eu quero que vocês falem sobre esse método, pelo que vocês me falaram aqui. Então, esse seu reconhecimento, né, essa visão, e colocou vocês dois juntos. Aí eu queria entender, essa união de vocês, porque já a confraria, chamava-se confraria. Era a Confraria Confraria dos dos Ritos, que foi, Tá. aí depois virou Elefante. Porque ele tinha uma que era... Não, o elefante é dele. O elefante é dele, não é isso? Ele é um elefante. Né? Ele é um cara muito focado. E O o que nome que nasceu nessa fusão. Nessa né? confraria dos elefantes. Eu venho justamente desse grupo, que era o Arthur, né, que o Jansen falou, esse cara que apareceu lá no curso do Newton Travesso, ele conhecia um amigo meu, que é o Gustavo, e a gente na época estava fazendo Fernando Leal. Eu já estava no Tapa fazia 4 anos, fazendo a pesquisa de teatro, tinha passado por formação já e continuei pela pesquisa. E aí o Gustavo me falou, ó, tem um diretor aí que faz um trabalho que, porra, é diferenciado, trabalha com a respiração, você gera um magnetismo em cena. Eu falei, mas como assim? Né? Que história é essa? Né? Como assim? Que técnica é essa? Cara, é uma técnica nova, ninguém trabalha ela aqui. Falei, vamos lá ver, né? Aí a gente foi. Então ali já era fusão de amigos numa vertente em comum ali, né? De pesquisa. E eu acho que isso ajudou muito, né, Jean? Se a gente começar uma companhia.
Então essa companhia começou entre amigos, né? Que era Gustavo, Arthur, Lucas. Depois veio a Marjorie Girardi, que é uma grande amiga e veio também por essa confiança. Falou, não, vamos lá conhecer. Aí conheceu o trabalho do Jansen e foi fundindo. Se tornou uma atriz extraordinária. Hoje ela tá por conta, inclusive, fazendo do várias método. coisas. Ela foi chamada para fazer o meu primeiro trabalho dela em televisão, porque Sentiram uma diferença ali. produtora do Denis Carvalho olhou para ela em cena e falou, cara, eu quero essa. E fazendo essa peça, o Fazendo Nelson. essa peça, Nelson. Que vocês estão na segunda A gente- rodada dela a gente agora, já vai tá lançar, na sexta não? rodada Já dela. É a sexta temporada. Já. Só que assim, Desde cada 2015. vez que ela nasce diferente. Desde né? 2015. Tá, antes da gente entrar pra falar da peça, vocês estão citando diversas vezes o método. Quem estiver assistindo aí, agora precisa saber. Agora é a que- hora de entender Vamos lá. a Como chama concepção. o método? JHL, método biomecânica fractal. JHL, método biomecânica fractal. Fractal. O que é fractal? Fractal vem do. Na verdade, vem da arte fractal, né? Que são aqueles desenhos que você começa desenhando num ponto e vai Contínuo, transformando. sem- Você vai transformando ele em várias coisas. Tá. Aparentemente você está fazendo um movimento único, mas ele, na verdade, ele vai se multiplicando, né? Entendi. Vai se tornando cada vez uma coisa maior ou diferente. Certo, Ainda que você faça os mesmos traços. certo. Então a arte fractal é uma arte que. O interessante dessa linguagem, pra gente era também assim, fractal, como assim fractal? Como que faz isso em cena, fractal? E aí, como o Jansen trouxe essa palavra, a gente começou a pesquisar para ver o que que era, e a gente descobriu que assim, né, dentro dessa explicação, claro, ele é o fundador da linguagem, mas o fractal, até para quem está assistindo a gente, está em tudo, né? Então, assim, quando você olha uma folha de palmeira, ali tem um fractal. São várias folhas iguais, semelhantes, mas não são iguais. Então é onde começa a se repetir. Por isso que tem isso que eu ia falar. Tem uma coisa para simplificar. O que é fractal? É a arte da repetição. A arte da repetição. Tá. Quanto mais você repete, mais fractal fica. Ah, tá. Acho que é mais fácil Tá. entender por aí. E ao mesmo tempo, justifica, né? Porque eu falei, mas por que ele usa fractal, né? Então, assim, nesses 8 anos eu fui entendendo o porquê esse nome. Justifica porque o método ele promove uma técnica que você trabalha a sua digital. Né? Não é encontrar como você se expressa fazendo o mesmo movimento. Tá. Então você não vai fazer um movimento que tem que ser igual ao do outro. É um movimento que parte de uma técnica, mas que a partir do seu corpo você vai entender qual é a forma mais orgânica de executar. E você citou que tem muito a ver com a respiração isso. Porque tudo nasce na respiração. E ritos tibetanos, que é a base da técnica, né? Inclusive, essa questão de tudo nasce com a respiração é muito da base de quando você vai interpretar, né? Como que voz você vai usar. Não. Quando você determina a voz do seu personagem, você consegue e a respiração dele, você consegue trazer todo o resto. Neto, vou um pouquinho mais longe. Vai da existência humana, do primeiro momento em que você se encontra com a vida. O bebê, quando ele tem aquele choro, ele não chora porque sentiu a palminha que o médico dá no bumbum ou nas pernas, né? Não é por causa disso que ele chora. Ele chora porque ao ele colocar o neném, né? Atravessado assim, aquela palminha que ele dá não é nada, é só pra ele sentir um impacto, porque o pulmão dele vai abrir e vai respirar pela primeira vez. Quando o ar entra, ele respira. Olha o choro aqui. da vida. Arrepia isso, É o choro cara. da vida, cara. Nossa, arrepiou isso agora. E se pra viver, pra ter um encontro com a própria vida, a gente respira, como é que você não vai respirar pra construir uma personagem que é viva? É uma vida. Claro. Você nasce. Cada personagem tem um jeito diferente de respirar. Sim. E essa respiração, você precisa dominar ela. E aí vem para a parte técnica. Toda a parte abdominal, diafragma, costelas voadoras. Então a gente tem a parte técnica, que a gente trabalha muito em cima pesado, mas obviamente a gente tem aquela parte também de controle. Controle de entrada e saída de ar. Sim. Você precisa dominar tempo e espaço. O nervosismo você passa por respiração, a nem tranquilidade lembra você nem passa... lembra de nervosismo. Não, eu digo de um personagem. Se você tá focado. A aflição de um personagem. sim, não o nervosismo do ator.
O nervosismo, eu digo, a aflição de um personagem, a tensão Tudo do é feito na personagem, respiração. a alegria de um tudo é feito tudo pela na pelo respiração. controle, né? Nasce dali. técnica. Até tecnicamente, assim, você passa a ter a percepção desse fluxo de respiração. É engraçado porque quando o Jansen apareceu, é muito difícil. A gente, né, vem de um histórico Stanislavski, Stella Adler, a metodologia que a maioria de nós conhecemos. E aí chega um cara maluco, né, carioca e tal, falando, porra, que método é esse? Como assim o cara veio com uma coisa Carioca. do Tibete? Carioca. Do Tibete, né? Porque a energia é lá em cima, pulsante, né? Que eu morei 3 anos na Índia. Aí, o elefante também veio daí, porque ele sabe que é um símbolo importante pra mim. Que legal. Né? E aí eu fiquei 2 anos no Tibete. Eu quase virei monge. Mas eu preferi trazer o método para colocar para os atores, porque já era a minha realidade. Essa é uma pesquisa muito interessante que você legal, traz, porque hein? ele passa ali desde do Antunes Filho até Peter Brook, Passei né? pelo Antunes Filho, fui até o Peter Brook. E existe mais. Existe E mais. o que você sente que mais trouxe de... assim, claro, é uma pergunta difícil, porque acho que é uma somatória de coisas, mas se você puder pontuar, tem algo que você trouxe do Tibete, especificamente, que você consegue colocar assim, cara, isso aqui carrega comigo? Tem. Eu precisava, a espinha dorsal do método é a repetição. Mas eu precisava saber o que repetir. Eu tinha que ter uns movimentos que pudessem proporcionar ao ator o quê? Liberdade, disciplina, vigor físico. Postura. Eu precisava fazer com que aqueles movimentos fizessem sentido. É como se fosse um yoga para atores. Eu ia falar meditação, yoga. Aí o que eu fiz? Eu peguei os ritos tibetanos, que é aqueles movimentos que os monges tibetanos usam para elevação espiritual, para prevenir doenças, para que eles possam se sentir mais ligados à própria existência, à própria natureza. É a respiração, é o estar vivo, né? Começa com respiração. É. O primeiro movimento começa... Tanto é que a matriz, que é o rito número 1, ela é dividida em 2 partes. A primeira é o próprio movimento, que é a própria respiração, é o nascer da respiração, e a queda, né? O desafio é você enfrentar os medos. Porque primeiro você entende que precisa aprender a respirar. Qual é o segundo grande desafio da vida? Falar. Vencer o medo. Ah, bom. Vencer os medos. A criança, aquele choro do medo, o medo de estar fora da barriga, o medo disso. A mesma coisa o ator sente. É o mesmo processo quando você vai construir um personagem. Por exemplo, às vezes você construiu um personagem que você arrebentou fazendo. Tu vai fazer o segundo, já se quebra todo. Por quê? Tu não quer passar por um processo igual, né? Você quer tentar fazer algo diferente, algo novo. Quer trazer alguma possibilidade da pessoa te olhar. Não como aquele ator que fez aquele personagem que deu certo. Sim, é mudar. Você quer fazer alguma coisa que tem um elemento novo. Esse é o grande ator. E acho que é por isso que eu gosto tanto do trabalho do Jorge, porque o Jorge tem uma coisa que é fundamental para você ter êxito na vida. O Jorge tem disciplina. A disciplina é uma das coisas mais importantes. Porque o cara pode ter todo o talento do mundo, mas a disciplina vai ganhar sempre de 10-0. Isso em toda a área. Em toda disciplina área. ganha do talento de 10-0. É. E aí o que acontece? Você consegue ter uma pessoa que, mesmo que ela não tenha todo o talento do mundo, ela tendo uma grande disciplina, Ela atinge o sucesso. ela Fato. atinge o sucesso. Fato. É verdade. Mas como o atleta te fala, é exatamente isso que você falou. O cara pode ter todo o talento do mundo. Se ele não for disciplinado, não adianta. Não adianta, cara. Não, Eu e acredito é interessante muito nisso. porque isso não tá só aqui, né? Eu tinha visto já essa questão da respiração com o Grotowski, esse tubo de respiração. Então a nossa técnica que o Jansen codificou é justamente essa respiração contínua. A hora que o ator percebe, ele já entra num estado de meditação. Então assim, eu vi na prática o quanto era funcional, né? E o que os estados que eram possível acessar a partir da respiração. Tanto que a gente usa um mantra, né, que é a base, que é o ator, respirar é atuar, né? Então, assim, se você não estiver respirando em cena, você não está vivo em cena. E esses são os mantras que o Jansen trouxe e que a gente foi entendendo onde eles se aplicavam. Você sentiu um desafio quando você teve que
adotar esse Com novo certeza. método e agora você utiliza ele, faz parte de você? Como é que... Então, leva um tempo para que você consiga codificar ele ao ponto de utilizar sem chamar a atenção, né? Senão também... Sem parecer que você está utilizando de um os método, cara- né? né, teve uma época que é até engraçado, tinha uma diretora, sem citar nomes, né? Ela falava assim, vocês não vão vir com aquele método aqui não, né? A gente falou, mas peraí, né? Que implicância é essa aí? Então, assim, a grande verdade é que o ser humano tem medo daquilo que ele desconhece, ou julga aquilo que ele desconhece. Então, a gente aprendeu que era possível trazer a mesma pulsação, os mesmos recursos técnicos de metamorfose. Então, um exemplo de metamorfose, né? A gente tem a técnica do rito, a prática metamorfose, que é justamente a desconstrução do ator. Então, é técnico, você vem desconstruindo, encontrando ressonância, máscara, torções. Só que quando você vai olhar na prática, quem tem metamorfose? Heath Ledger, o Anthony Hopkins, o cara que fez o Coringa, o outro... Joaquin Phoenix. O Joaquin Phoenix. São caras metamorfósicos em cena. E ali, O Christian Bale também tem Christian isso. Bale, Christian Bale. total. Ele é um cara que Jack parece Nixon, que não, mas ele é um Jack cara... Nixon. Ele engana, né? O Jack Nixon, por exemplo, é um coroa Pura que é metamorfose. Pura metamorfose. Pura E metamorfose. o cara é um coroa, pô. E Não é um isso garotão. é base do teatro. Porque quando a gente volta, né, eu acho que assim, o Jansen ele conseguiu fundir nessa técnica Meyerhold e Grotowski, na minha opinião. Né? É claro que assim, olhando pela trajetória, ele vai lá buscar da fonte no Tibete e tal, mas olhando como ator, né, nos estudos do que os atores mais têm acesso, se eu pudesse codificar e dizer, falar assim, ó, é uma fusão desses dois caras hoje. Na verdade, assim, o Meyerhold entra na parte acadêmica, entra na parte teórica, entendeu? Porque E motora, né? Mecânica, né? todo o legado do Meyerhold foi algo que eu me identifiquei muito. Eu lia Stanislavski, eu não conseguia embarcar. É que minha cabeça não embarcava, eu não Sei. acreditava naquilo. Sei. Porque era muito quadrado, né? Eu não, Muito- eu não estou tirando O mérito, o lógico, mérito, porque lógico, se não entendo, fosse... eu entendo. Inclusive, os dois eram da mesma época. Meyerhold estudou com o É que é Stanislavski. convencional, né? pra- Exatamente. Mas é o lance de avançar, né? Existir mais, né? Eles, essa lenda que eles brigavam, isso é mentira. O Meyerhold aprendeu com o Stanislavski e chegou um momento que o próprio Stanislavski falou assim, cara, você tem o teu jeito de trabalhar, vai em frente. Meio que liberou ele para trabalhar e ele começou a construir um teatro diferente. E esse teatro diferente do Meyerhold, que quebrou primeiro as ribaltas, porque é uma das coisas que as pessoas entendem sobre por que eu sou assim, fã e sou devoto do Meyerhold, é porque a primeira coisa que ele quebrou foi a ribalta e o ponto. Antes só se fazia teatro com ribalta e um cara lá dando ponto. Né? Ele acabou com isso. Ele falou, cara, tem que ser mais orgânico. Acaba com a ribalta, vamos botar a luz podem vir de cima, não precisa ter luz embaixo. Acabou com a ribalta e tira esse cara que tá dando ponto, que esse cara me enjoa. Vamos tentar saber o texto? Sim, Vamos sim. tentar entender como é que é esse texto. A gente não precisa também ser perfeito. Eu adoro essa frase que eu uso muito e pouca gente sabe, mas é do Meyerhold, não é minha. Você não precisa ser perfeito. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Tem que ser eficaz. É melhor o feito, Feito do que perfeito. Então eu sempre acreditei nisso porque ouvi isso e trabalhei em cima desde adolescente. Então eu conheço o Meyerhold desde os 17 anos. Eu tô com 50 e pouco. Não falo 50 e pouco. 50 e pouco. É porque esqueceu. Esqueci, deu um sumiço. Mas você fala da questão orgânica, né? Isso é... Você quer complementar com... Pode ficar à vontade. Não, então, e aí assim, o legal é que a gente entendeu que era possível codificar o ponto de levar para o cinema. Né? E aí... Eu ia perguntar exatamente com relação aí a que isso. vem a chave, Boa. porque era uma vontade que o Jansen tinha, trazer o método para o cinema. Eu falei assim, a gente vai conseguir. E ficamos nesse sonho, só que o Jansen escreve muito bem para o teatro. Ele tinha que passar por uma experiência de cinema para começar a escrever. Hoje ele escreve muito bem para o cinema também. Mas na época, e os textos dele no teatro, enfim, Nelson é uma prova, né, do quão ele escreve com maestria. Só que o cinema é uma outra linguagem. Então a gente precisava entender como codificar tanto o método físico para o cinema,
quanto a nossa linguagem. E aí veio uma oportunidade que veio Libertos, O Preço da Vida, é um filme até que está no YouTube para quem quiser assistir, está aberto. Até com participação da André Ramiro, ele faz o filme. É um filme gravado em Manaus, a gente ficou 30 dias gravando. Passando um calor absurdo. Calor absurdo. Participação não, o André Ramiro faz o papel principal do filme. Ele é protagonista, né? Ele participa, Quem não lembra do né? André Ramiro que fez Tropa de Elite. Tropa de Elite, exatamente, Eu quis dizer participar, Aliás, falei um abraço, participação. André! Abração, André! Querido, ser É um humano querido, cara, incrível. é um foi querido. foi uma vivência assim, Gente muito maravilhosa. Parece ser mesmo. integrados. Todos estavam ali muito coligados. E eu fui fazer esse teste para essa produtora, que uma amiga me chamou, a Dani Pascoal, querida também, Dani Pascoal, uma atriz incrível, estava fazendo novela agora recente no SBT, enfim. Excelente atriz. Fez agora Siona Lima na série no filme do Silvio Santos. Olha, Dani Pascoal, querida. legal. E aí eu fui lá. Falei, bom, vou fazer o teste na minha verdade, né? E eles gostaram. Falei, porra, legal, tal. Mostraram o filme anterior. Falei, falta uma preparação. Seria interessante ter um preparador. Vamos ver, tal, não sei o quê. E foi aonde o Jansen, eu indiquei ele topou a viagem. Como preparador de elenco. E foi pro cinema com a gente. Ali começa a expandir o método. Sim. Porque ali a gente começa a entender na prática A o que é adaptação, possível e né? o que não é possível, né? Porque a gente sabe, o cinema ele é mais contido, exato. né? Enquanto no teatro eu vou falar, não, olha lá, eu só olho, falo lá, né? Então, Às assim, vezes nem fala. são sutilezas, às vezes nem falo, só olho. Então, assim, o olho fala mais, né? O gesto é minimalista. Porém, quem disse que o cinema é só isso, né? Então, assim, a gente queria também experimentar um cinema mais visceral. legal. E o Libertos foi uma oportunidade de fazer isso. Né? A partir dali, eu depois faço outras participações e o Jansen vem fazendo todas as preparações dessa produtora, que é a Seven, com a Luciana Costa e o Jefferson Nali, queridos, né? Deu essa oportunidade da gente expandir o método do Eu cinema. sou muito grato aos dois, tanto ao Jefferson quanto a Luciana, porque são mais de 10 filmes e séries que eu já fiz com eles. Exato. Então, e eles acreditaram num cara que era de teatro para ajudar eles nessa coisa de construir uma preparação profissional Legal. para os atores. Então, assim, só deles pensarem nisso já é muito Está legal. abertos, Está né? Estarem abertos para abertos isso. para isso, né? Já então, é uma oportunidade. Foi mágico, assim. Então, ou seja, da mesma forma que eu abri o universo dos ritos pro Jorge, o Jorge Ele me abriu o abriu cinema o pra universo você. do cinema. É esse fluxo. Então, essa troca é muito E legal. a base cara. do nosso método, generosidade. E né? qual você diria que é o maior desafio na adaptação do método do teatro para o cinema? Porque, além do óbvio que a gente está falando sobre tudo é grande, a gente traz para o minimalista. Mas na prática mesmo, os atores, como respondem? Entender o silêncio. O silêncio no cinema é fundamental. O tempo. O tempo, isso que o tempo. O tempo do silêncio. Ele é fundamental. Se você não entende isso, você se atropela. Você ferra o montador. E fica tudo muito grande. Não, fica tudo muito grande. Então você tem que entender que existe um tempo específico ali. E aí, com esse respeito a esse tempo, começaram a surgir o quê? Os ritos para o cinema. Coisas menores, mas não significa que não tem o mesmo efeito do que a gente estava fazendo com o teatro. Entendeu? Então tem um equilíbrio ali. Você fala sobre o tempo, até quero citar, porque coincidentemente eu já assisti 200 vezes, eu adoro Rocky Balboa, Rambo. Eu gosto de Sylvester Stallone. Eu também gosto dele. Eu tiro o chapéu pra esse cara. Ele é um monstro. Mas uma cena em particular do Rocky Balboa, o filme que foi, acho que passou esses dias, que você falando de tempo, que aplica-se em trocentos filmes, obviamente, e vai do ator experiente, né? Porque quando o diretor fala valendo, ação, seja lá o que for, e não diz você tem determinados segundos para fazer essa cena. Então isso que você está falando sobre entender o tempo é muito importante. Total. Porque, em particular, essa cena que eu me lembro agora, ele estava à porta no dia anterior da luta que ele ia finalmente fazer, depois de que ele já estava com 50 e tantos anos, e ele dá tchau, recebe o porta-retrato da... Eu não sei se você lembra dessa cena, mas ele para, e para ele dar... Ele já deu tchau para a mulher que foi embora ali. E ele para, e a câmera está parada, e ele está à porta do quarto de hotel.
o tempo que ele leva pra olhar lá embora, onde ele olha, quando ele vira de costas pra câmera, isso é uma coisa que geralmente o cara não faz pra se defender. Só que a maneira como então ele decide fechar a porta olhando pra baixo, mas o tempo de cena que ele ganha, justamente um não preparo e o não conhecimento da respiração era pum, tchau, acabou. Então, você me falando sobre entender o tempo, eu queria, porque o Jorge estava falando sobre a técnica e como na prática consegue associar. Como é que você diria... eu gostaria de um exemplo. O ponto de tudo isso que eu estou falando é que eu queria entender aqui, eu quero aproveitar isso como uma mini aula aqui agora. Sim, vamos lá. Como é que seria uma direção? Porque você dirige, né? Além de você fazer a preparação de elenco, escrever, você também dirige. Como é que você entende diferente essa direção? Como é que você se comunica? O meu ponto é esse. Como é que você se comunica com o ator para que ele consiga fazer o que você... Perfeita pergunta. Através do método. Por isso que é importante o ator conhecer o método. Porque eu só me comunico através do método. Certo. Por exemplo, ele vai entrar, em vez de dizer, ó, vem pra cá, vai pra lá, não, entra em queda, aí você faz uma metamorfose, depois você me dá um small, aí você sai em invisibilidade. Você fala isso É pro ator? nomenclatura. Puta, Mas que isso no loucura. teatro, né? Isso no teatro. Não, aqui demais. Não, no cinema também vou falar. No cinema... Na hora que eu estiver fazendo o meu filme, no filme dos outros, eu não posso falar isso. Tá, senão os caras vão falar, não Mas vem com essa é a aquele método aqui nomenclatura. não, né? Não essas- vem com aquele método aqui, o diretor fazendo. Exatamente. Eu não tenho condição de fazer isso num filme que seja de um outro Que não é diretor. teu. Entendi. Mas num teatro, Sai em dó, entra em lá, o cara fala que Exatamente. Esse é o mais rico do método, que eu até falo muito, né? A gente tá com uma atriz agora lá, que tem um trabalho incrível, né? Que é a Lisandra Cortez, veio justamente porque quer ser dirigida pelo Jansen. Legal. E aí, conversando, porque ela Ela tá participou na oficina, do filme. ela tá na oficina. Ela tá na oficina. Conversando no filme, ela fez o último filme, que é O Retorno. Então, a gente estreou em dezembro o Retorno 2. Tem o Retorno e tem Nós Fomos Avisados, que também tem a Dani Pascoal. Tá tudo no YouTube aberto. E aí eu falei assim, não tem outra forma de ser dirigida pelo Jansen no teatro se você não fizer o método. E isso é o mais rico, porque assim, o que eu quero dizer com isso? Jackson Antunes, outro querido amigo também, tive a oportunidade de chamar ele para um trabalho lá que ele fez com a TS Music, o pessoal da TS Music aí, Vanessa, Thiago, que foi a oportunidade de conversar mais com ele, né? E o Jansen já vinha conversando com ele e tal. E o próprio Jackson se colocou a postos de aprender o método, porque ele entendeu que se for para fazer uma peça com ele tem que entender a nomenclatura. Exatamente. O Não linguajar, não no tem mínimo. outra forma. Pode ser o Wagner Moura. Sim, tem que aprender o puta método. Norton Nascimento se inscreveu no curso da Cal para que eu pudesse dirigir Otelo. Ele foi o primeiro a se inscrever no curso. Quando ele me chamou, o Norton, ele me chamou dentro do meu camarim. Ele assistiu minha peça. Tinha ele e mais 4 pessoas na plateia, só para deixar bem claro. E ele era o mais esfuziante, batia palma em cena aberta. No final ele falou, isso que é teatro, isso que é teatro. Tava vibrando. Ficou vibrando. Aí bateu na porta do meu camarim. Tudo bem, eu sou o Norton Nascimento. Eu tava congelado, né? Porque o cara tava fazendo a próxima vítima e era o primeiro negão que fazia sucesso no Brasil. Eu olhava pra ele, não precisava nem falar que era Norton Nascimento, eu sabia quem era. Sim. Então eu tava meio congelado assim, falei assim, eu quero ser dirigido por você. Oh, que legal. E é Otelo. Eu quero fazer Otelo e é você que vai dirigir. Assim mesmo. Esse foi o convite que eu tive. Que legal, hein? E aí ele falou assim pra mim, eu nunca vi uma direção dessa. Eu quero que você faça isso com os atores. Todo mundo no mesmo nível. Não vi ninguém ruim ali, cara. Eu quero isso. Isso é o legal. Porque eu não aguento mais essa peça de... Chegar lá, tem um cara bom e 10 ruim. Sim. Eu quero essa energia. Da onde você tira isso? Eu falei, do Tibete. Do Tibete. Até porque se você tem 10 ali, os 10 são do mesmo nível... É aquela velha história, o todo fica bom, né? Exatamente. Porque se você tem um que O destoa... espetáculo não é de um. Aí eu virei pro nosso... Você mostra o quanto o outro não tá tão... De Senão a repente, gente fica prevalecendo naquele teatro, né, com todo respeito ao teatro antigo, mas é o teatro desse Gonçalves, que só pode ter uma estrela em cena, entendeu? Então, assim, hoje a gente trabalha de uma forma que todo mundo sabe como respirar, A importância como do se seu deslocar, papel.
como se colocar, como construir o próprio personagem a partir do recurso e das ferramentas. Porque, por exemplo, eu estava na escola de teatro, aí eu lembro que, vamos lá fazer um curso com o diretor. Então, a gente, além da aula, né, que a gente tinha, né, eu passei pelo Wolf Maia, depois passei pelo Newton Travesso. E aí, além da aula, a gente ainda fazia uma aula extra num dia na semana, né? Então, era o grupo de pesquisa. E aí, o diretor falava assim, né? Mas vocês não estão respirando. Vocês não estão respirando. O ator tem que respirar em cena. Só. Sim. Tá, mas... Como? Como? É. Então, peraí, pra mim eu tô respirando, então me dá a ferramenta pra respirar. Sim. E aí é a diferença do método. É uma técnica que te dá as ferramentas do que ele pede. Então, um exemplo. A gente tem... o cara tá engessado em cena, né? Porque às vezes a pessoa entra, tá tensa, né? Fala assim, você vai trabalhar a sua mobilidade. Como? Aí eu lembro, nesse mesmo diretor, né, tem o carinho, mas também tem essa questão de como a nossa metodologia como ator, ela é limitada. Ele falou assim, o ator tem que fazer yoga, tem que fazer outras técnicas, tem que trabalhar... Ele não estava errado. Será que eu não poderia aprender ali? Com certeza. E aí vem o método. Então, eu falo, se o cara tiver engessado, né, isso tudo eu aprendi com como você desconstrói, né? Você vai trabalhar abismal, você vai trabalhar forma líquida, para trabalhar suas articulações. Cada nome desse que ele tá falando é um rito. É um rito, que é a nomenclatura... Como se fosse um asana no yoga. Que você acessa ali no ator na hora que você identifica para que caminho ele tem que ir. Exatamente. Entendi. E aí, só para concluir sobre o Norton, ele falou assim, eu quero que você dirija Otelo. Quero que você seja o meu diretor. Eu falei, tá bom, tudo ótimo. A minha oficina começa dia tal. Aí ele, o quê? A minha oficina. Você não quer aprender a fazer aquilo ali? Você vai ter que aprender. Eu tenho que aprender? Tem que aprender. Eu não tenho como te dirigir se você não souber o método. Ele falou, tem razão. E onde é que vai ser? Eu falei, vai ser na Cal, dia tal, que é uma escola em Laranjeiras muito conhecida no Rio de Janeiro. Cara, eu vou te falar uma coisa. Ele foi embora, claro que eu não acreditei. Não botou uma fé. Claro que não botei. Eu fui ver o capítulo da novela quando cheguei em casa. Eu falei assim, não vai dar certo, esse cara não vai estar lá. No dia seguinte, isso era num sábado, então passou o domingo, na segunda-feira eu fui pra Cal, né, ver o que estava acontecendo. Cara, tava em primeiro lá, o primeiro já inscrito. Quando eu vi a inscrição dele, tinha ele mais 3 inscritos, né? Aí tava lá, Norton Nascimento inscrito, tirei foto, não sei o quê, e botei a boca no trombone, Norton Nascimento está no meu curso. No dia seguinte tinha mais de 40 inscritos. Caramba, cara. Ou seja, além disso, dele aprender o método, ainda promovi o método em cima dele. Porque a importância do cara é homologar, né? Exatamente. É o cara que fala assim, ao contrário da diretora que fala, não vem com aquele método aqui. Eu fui julgado. É o que homologa, né? Exato, eu fui julgado, porque muitos falavam assim, você tá usando o cara como marco. Não, ele tá fazendo o curso mesmo. Lógico. Ele tá lá ele tá fazendo porque quer. Eu fui promover. Lógico. E você sabe que, assim, a partir disso, eu gosto muito de usar um termo, que é um termo oriental, para quem chega para fazer oficina. Copo vazio. Porque nós, atores, de uma certa forma, eu aprendi o Jacques Lecoq, eu aprendi o Laba, eu aprendi não sei o quê, aprendi não sei o quê. Tudo bem, você aprendeu. Esvazia o copo para aprender essa nova técnica. Que, num primeiro momento, não vai ser confortável. Por quê? Porque ela vai ter que trabalhar coisas que não estão no repertório dela. Agora, se ela olhar com generosidade, é aí que começa a brincadeira. E copo vazio, como você falou mesmo, porque se a gente chega ainda, se a gente não se esvazia... Não tem como. Porque é inevitável a gente ter experiências passadas. Só que o trabalho do ator começa na capacidade, no esforço que a gente tem que ter como ator para conseguir, em primeiro lugar, esvaziar... a cada novo trabalho, né? Em outras palavras, é abandonar a nossa arrogância. Essa é a verdade. O ego. Essa é a verdade. Dominar o ego. Quando você vence a sua arrogância, você começa a elevar o seu nível de ser humano. E aí a gente começa a falar numa outra linguagem. E é diferente de ser um marionete, porque muita gente confunde. O ator... Tem que fazer bom sentido. Ator que faz o que é o... né? Não é isso, ao contrário, é o que vocês estavam falando. Quando o cara entende para ser orgânico, né? Do que decorar o texto, que você estava falando sobre as ribaltas. Tira a ribalta, né? Porque é justamente onde entra para ser orgânico. O cara tem que entender o que ele está fazendo, entendeu? O texto
Se não é palavra por palavra, mas a mensagem tá igual e a marcação pra dar pro próximo ator, pra fazer sentido no roteiro, tá ok, puta, tá orgânico, tá valendo. Não, e eu falava desde o início pra eles, assim, quando a gente começou a confraria, né? Eu sempre falei pra eles assim, olha, quanto melhor ser humano você se tornar, melhor artista você vai ser. E isso começou a fazer um sentido, porque eles nunca nem tinham escutado sobre isso. Sabe por quê? Eles aprenderam que não existe limite, é sem limites. Não há limites. Sem limites. Então tem tudo a ver com o teu programa, porque é sem limites. Sem limites. Pra você ser um ator, não há limites. Não há limites. É E sem você tem que limites. começar do vazio. Eu sempre digo, o céu é o limite com o pé no chão. Porque não tem limite, de fato. Não tem. Mas o pé tem que estar no chão. Básico. E justamente para você, porque senão você não ouve ninguém também. Porque o lance é só a favor disso, porque não tem limite, mas quando você se entrega na mão de alguém que fala assim, eu confio, o tal do homologar, ele foi lá, ele homologou você, falou, me ensina. Você ali, pô, te vi na novela. Exato. E você falou assim, tá, mas aqui você vai aprender. Esvazia até o copo, que é o que você falou. Exatamente. E aqui, pra você... E ele chegou de copo tão vazio que precisa ter uma ideia. Ele era o primeiro a chegar, o último a sair. E ele falou assim, eu só vou fazer Otelo se você me disser que eu tô pronto pra fazer Otelo. Perfeito. Se não, bota outro negão que Por tiver isso que aqui ele é pra bom. fazer. Ele mandou botar outra pessoa se ele não estivesse bem. Outro nível. E ele era produtor da peça. Ele que É. botou o dinheiro, ele que fez tudo. É, Entendeu? Então, assim, tem seres humanos e seres humanos. Você vai aprendendo. Dentro dessa experiência é interessante porque, no meu caso, eu falei por experiência própria. Eu vinha de uma técnica, que é a técnica do tapa, que é uma técnica incrível para o teatro, mas é uma outra É linguagem. outra coisa. E aí eu estava passando pelo Fernando Leal, que é outra linguagem, audiovisual, né? E são repertórios que eu sou grato até hoje. Newton Travessa, TV. Newton Travesso, TV que total. né, também passa por ali. Só que, assim, quando o Jansen começou a mostrar, no começo, eu também falei, peraí, vamos ver até onde isso Você relutou? até onde isso não é. Claro, né? A gente questiona. E, né, seria hipócrita de dizer que não. Sim, mas é vou, legal. né? Mas eu falei, vamos ver. Quando a gente se fundiu, depois de um ano de pesquisa, foi aonde a gente resolveu ter um espaço nosso, né? Começou a companhia ali, a pesquisa mais profunda. Eu percebi que eu tinha que fazer uma escolha, né? A gente até fala isso na peça, né? Há sempre uma bifurcação ao longo da estrada. E, inevitavelmente, temos que É escolher que eu virei um pra ele e caminho. falei assim, você quer realmente aprender esse método? Então esquece que existem outros. Foca no que você quer aprender. Você não vai conseguir servir a dois senhores nesse momento. E aí vem o crivo. Porque, assim, quem fez eu decidir foi o Bruce Lee. Explique. O Bruce Lee, ele passou a estudar todas as técnicas. Então, ele passou a estudar o melhor chute, o melhor soco, o melhor... desde do Taekwondo, o Kung Fu, que é a base, né? Foi estudar o Muay Thai, ele foi estudar várias técnicas. Mas ele fala o seguinte, que para você ser... para você dominar uma técnica, você tem que escolher uma para se aprofundar e depois expandir. E eu falei assim, tá, eu passei por vários lugares, mas eu ainda não encontrei uma que eu... E eu tinha lido, né, eu tô contando a trajetória, né? Eu tinha lido Em Busca de um Teatro Pobre, que é um livro do Grotowski, que era o que mais se assemelhava de tudo que eu tinha visto, era a técnica do Jansen, que é a biomecânica. Que é justamente... Imagina que, Raul, a gente vai fazer uma peça que não tem uma cadeira. Uma peça de quase 2 horas que não tem uma cadeira, não tem uma muleta, não tem um objeto, não tem nada. É só o corpo do ator em cena. E não é dança, é teatro. Só que a gente faz o público ver tudo. E assim, pode até parecer prepotência falando assim, mas é uma peça que se comprovou com o tempo do quanto é possível o ator ser o elemento principal. O audiovisual, ele acaba prejudicando muito o nosso A performance. trabalho, porque eu até brinco, né? Você também, a gente até falou, né, nos nossos encontros aí em publicidade. Muitas vezes na publicidade,
O cara outro coloca a mundo. luz, ele Não, coloca o cenário, ele coloca o objeto, ele pega o produto, Não, ele arruma. Aí ele fala, tá faltando alguma coisa. O ator. Ah, chama o Mas ator é aí pra isso fazer. mesmo. Aí você É fala, outra, não, mas peraí, é cara. que publicidade é um caso à parte. Não, mas né? assim, quando a gente vai olhar, tem muito filme de cinema também que tá por aí, entendeu? É. Que tipo, não, Tem eu só muito preciso diretor, da luz certa. infelizmente, tem muito diretor que antes de começar a ensaiar, ele faz o cenário dele, ele faz o figurino dele, Sim. ele monta toda a roupagem Sim. e aí ele chama os atores. Na mesma semana pra começar a gravar, se bobear. Sim. A última preocupação É, que ele porque tem é trabalhar o É, ator. existe aquela história do... Eu sempre falo isso. O cinema comercial e Sim. o, né? Sim. Que as pessoas confundem, pra minha opinião. Claro. O cinema comercial ou Não, o aí a gente cultural tem as é exceções no roteiro. Brasil. Não, mas é roteiro. É. A diferença eu acho que é no roteiro. Não na questão na direção. Aí eu concordo. Aí é onde o cara fala assim, puta, eu quero fazer um show. Eu quero fazer um show, eu quero fazer uma foto, é diferente. E assim, por que existe esse lugar? Até o Augustinho, como ele chama? O Augustinho da Grande Família? O nome dele, Pedro Cardoso, né? Pedro Pedro Cardoso, querido, assim, né? Eu acho ele um trabalho na comédia, ele manda muito bem, um cara excelente. E ele falava disso, ele falava assim, infelizmente não se reconhece o trabalho do ator como prioridade, porque é ele que dá a vida para aquilo. É ele que vai dar a vida. Então, assim, tá às vezes, muito mais preocupado, mesmo num produto que vai ser importante, tá muito mais preocupado no figurino, na luz, nos aparatos que vão estar Sim. em volta, do que dar bagagem, estofo para aquele ator entregar o melhor possível dele. E como seria no método JHL? Pode chamar de JHL? Pode. No método JHL, como seria a questão do estilo dos atores? Por exemplo, tem o typecast, ou seja, aquele cara que, se for Pedro Cardoso, eu lembro porque o cara parece com ele mesmo na vida real, Sim, então sim. você usa, funciona bem para aquele tipo de personagem. Outros se transformam, etc e tal. Como que no método existe algum estilo de atuação que favorece o método ou não importa isso, você pode transformar o Jorge, você iria por esse caminho, transformá-lo num personagem super distante do que as características físicas dele, ou você, no seu método, iria, não tem necessidade, se eu tenho um personagem tão distinto do que ele parece, para que eu vou fazer ele se transformar nisso do que achar um ator mais próximo? Isso depende muito. Tem muito diretor, né, que trabalha muito com arquétipo, né? Ele precisa disso para poder se Garantir. Se garantir. No meu caso, especificamente eu dirigindo, eu sempre vou, por exemplo, o Jorge. O Jorge é um cara que a cada dia ele acredita que pode se conhecer mais. Ele já tem esse nível de crença alto. Então ele pode chegar em lugares onde ele nunca chegou. Uhum. E isso é o seu diferencial para qualquer personagem. Então, na verdade, o mergulho é sempre dentro dele mesmo. Eu acredito Eu nisso não também. acredito que ninguém mude de... Não desce espírito. não muda de corpo, entendeu? Uhum. E- Sim, é o ator. eu também não quero ser muito polêmico aqui, porque se eu... Não, se eu seja, entrar- porra. Seja polêmico. Seja, lógico. Então, por Podcast exemplo, é pra ser pra mim polêmico. não existe essa coisa de ter outro sexo. Homem nasce homem, mulher nasce mulher. Entendeu? Sim. As mulheres estão putas com esse pessoal aí que tá querendo virar mulher, porque elas estão perdendo espaço. Eu conheço eu tenho uma empresa, que é um banco, não vou falar o nome, que isso é sacanagem. Eu tenho um banco que o cara colocou lá o banheiro, né, que pode... as mulheres e as trans podem estar lá no banheiro. A mulherada brigou, que ela quer o banheiro da mulher. Que mulher? Eu não quero um homem ou uma mulher Sim, com pinto sim, no sim. meu banheiro. Sim. Entendeu? Então, assim, isso é Na uma questão polêmica de muito atuação, louca. É na um questão momento da atuação bem é onde você delicado. fala, pra que eu vou inventar moda? Basicamente. Exatamente. Entendi. Pronto, sabe por quê? Porque a essência é que importa. É. Então, se É a você... essência. Não importa ter pinto ou não ter pinto. Seja o que você é e acabou. É isso que eu acho. É isso que eu sinto na minha alma. E é isso que eu acho que os atores precisam preservar. E que não se trata de desrespeitar Não. e de não aceitar, eu Não, concordo. e- Isso Entendeu? a gente é tá- Eu tô outra sendo- questão. Eu tô sendo bem sincero. Sim, você entendi. Até porque, por exemplo,
Como eu acho também que não se pode, por exemplo, ficar... tentar colocar para uma criança de 5, 6 anos de idade, né? Coisas que ela só vai entender quando tiver 18 anos. Até isso é injusto. É Nem deveria injusto. ser isso. É injusto, é completamente Exato, injusto. Você não pode dizer só porque uma pessoa é mais delicada ou porque aquele cara ele é mais... Ah, não, esse cara é afeminado. Você não pode falar isso. Exatamente. Isso é desrespeito. Sim. Porque talvez aquela pessoa tenha aquela natureza. Claro. E outra coisa, eu acho do caralho um homem que tem uma alma doce, que tem generosidade, que é gentil, delicado. E dizem que o segredo para o ser humano conviver da melhor maneira possível um com o outro é quando você consegue entender o melhor dos dois. Aliás, entender os dois mundos. É quando a gente consegue ter o máximo do lado feminino dentro da gente, não significa que sejamos mulheres. Mas se a gente conseguir o máximo daquela compreensão, é onde a gente consegue, como homem... Eu não sei nem se eu devia estar falando isso aqui, porque eu vou, com certeza foi um parênteses. já perdi uns 50 a 100 mil seguidores. Não. Depois se Não, vierem porque as não é perguntas... desrespeito. Você está colocando a sua opinião. É importante deixar claro, inclusive, Isso, aqui eu sempre falo, a câmera está aqui, vamos colocar na câmera aberta aqui para que eles estejam em quadro. O programa Raul Ferreira Neto Sem Limites, eu sempre faço questão. É um espaço democrático onde todos estão aqui para falarem suas opiniões e devem ser ouvidos. Caso alguém, de alguma maneira, não goste, por qualquer motivo, fique à vontade para entrar em contato, mandar mensagem. Eu acho que o espaço de diálogo está aqui para isso. Então, por gentileza, todos que estejam assistindo essa entrevista, quando a gente expressa uma opinião, não significa que aquilo é lei, é opinião. Só deixando isso muito claro, é opinião. Assim como diverge da do outro, vice-versa. E na verdade eu fiz isso mais para exemplificar que tudo nasce num ser humano. Eu acredito, na verdade eu não acredito nem em personagem. Eu vou mais longe ainda, que aí a polêmica vai ficar louca. Essa eu quero ouvir. Agora, personagem não existe. Como assim? É uma balela. Essa parada de personagem é uma grande de uma balela. Como assim personagem não existe? Não existe. Existe um novo ser. Um experimentar, uma experiência que você vive naquele momento que você está lendo aquele personagem que foi colocado para você fazer. Mas não existe uma coisa assim, eu vou desaparecer pra entrar um personagem em mim. Entendi. Incorporar um personagem não existe. Não existe. Não existe isso. E até pegando o significado da palavra, né? O personagem é máscara. É a máscara. É a persona. Por que eu tô falando aqui? Porque na minha humilde opinião, tudo é uma grande farsa. Sim. É teatro. É o teatro? É teatro, é farsa. É pra ser. O Nelson falava muito isso. É uma farsa. É pra ser. E o texto do Nelson brinca com essa questão que o Jansen acabou de exemplificar. Exatamente. Tem uma passagem na história que o Jansen faz um flerte ali sobre o Beijo no Asfalto, que é uma peça conhecida, né? O beijo entre dois homens, né? Que é uma cena linda até, de ato de generosidade, e o cara é criticado pela sociedade e tal. Ele não conhecia o cara, e o cara tava morrendo. Ele fala assim, olha, eu só preciso de um beijo. De beijo? Né? E aí ele dá um beijo, mas assim, porque o cara tava morrendo, falou, pô, a última coisa que o cara tá pedindo, só tem eu aqui, eu vou dar um beijo. Isso acaba com a vida do cara. Mas o que ele brinca nessa situação que exemplifica, acho que o que ele acabou de falar. Na história, a gente faz parecer que são duas mulheres. Então, e aí ele fala assim, não, então, para que a sua companheira não saiba, vou fazer a história através de dois homens. Então, a própria dramaturgia exemplifica o que ele está querendo dizer. Não vai Dá além, pra criar o que for, inclusive. vai além do gênero, Do a gênero, mensagem. vai além do gênero. A mensagem Porque vai além do gênero. o mais importante, exatamente, o mais importante é o ser humano. É o que você tem por dentro. É a história da caveira. É o ser humano. É isso aí. É a caveira. É A isso gente aí. é isso, a gente é Exatamente. caveira. A gente é caveira. Se tirar tudo, a gente é tudo a gente é igualzinho. essência. Então, e a caveira é genial. Porque da caveira nasce tudo. E isso não é negar que existe, sim, homofobismo, existe racismo, que eu acho até um termo errado, porque raça é uma só. É humana. Né? O que a gente tem são etnias, né, diferentes, mas raça é uma só. E, infelizmente, isso existe, foi, né, cada vez mais polêmico, com pessoas levando Com muito isso sofrimento, de uma forma, de fato. Mas... né, destrutiva, negativa. Só que, assim, eu acho que o caminho mais
humano é voltar para a essência. Peraí, antes do... Eu ia até o próprio Ney Matogrosso fala, né? Antes de ser gay, eu sou um ser humano. Sim. Os idosos e as crianças gostam de mim. Eu não tô aqui Sim. para levantar bandeira nenhuma. Sim. Eu sou um ser humano. E eu achei isso lindo. Inclusive, Não a se questão de posicionar arte também é isso. uma posição. Exatamente. Não se rotular, né? Não se rotular. Não se rotular é Melhor você ainda. dizer assim, pô, eu sou um ser humano. Próximo. Acabou. Agora, ó, que tipo de ser humano eu sou? Sou do bem. E você sabe que a gente está num momento, até dentro disso, que eu acho assim, absurdo até. Por exemplo, e isso é polêmico, já que o Jansen trouxe Vai lá, polêmica. mais uma. Vamos mais ver. uma Ixi, polêmica. Maria. Nesse momento atual, o ator ele passa por uma dificuldade ainda maior de se ingressar no mercado. Por quê? Porque já é difícil o nosso ramo, você, como ator, também sabe como é competitivo e tal. Só que agora, as produtoras estão resolvendo ter pessoas reais, que é o que o Jansen acabou de falar, né? Peraí, se eu tenho o ator que pode ser qualquer coisa, por que eu preciso de uma pessoa real? Ah, não, mas ela tem experiência de prostituta, então como é que eu vou dar um personagem para uma mulher que nunca foi prostituta? Que é mais fácil ir pro caminho que eu... Peraí, mas até aí a gente ainda arquétipo, foi né? entendendo. Só que agora, recentemente, né, aí vem a polêmica. Vamos fazer um traficante. Ah, mas quem que é o personagem? Ah, é o Belo. Ah, mas o Belo, pô. Mas o Belo foi agora recentemente preso por tráfico. E aí, tudo bem, então ele virá herói no cinema fazendo... E um ator perde o emprego. É assim que tá a nossa área. E aí eu sabia que é um lugar polêmico, né? E é só importante a minha ser opinião, citado, né? porque assim, a gente está subvertendo valores e a gente não está respeitando toda a história, o estudo, o trabalho, a dedicação que um ator faz durante uma vida inteira. E às vezes, muitas vezes, sendo julgado pela escolha que ele fez para poder levar uma mensagem, para poder levar uma história, para poder tocar almas, né? Eu até brinco, porque meu irmão é médico, José Carlos Mesquita, meu irmão, te amo. E aí eu lembro uma vez, nunca esqueço, a gente estava no hospital, na porta do hospital, e o padre encontrou com ele, comigo, né? Ah, esse aqui é meu irmão e tal. Ah, você é médico também? Ele falou assim, não, é ator. Ah, é ator. Eu falei, eu sou médico das almas. E aquilo veio assim, espontâneo, porque o artista, ele é um médico das almas. Sim. Ele trabalha num lugar sutil, onde muitas vezes é só uma catarse de um pai ver um filho, um filme, onde ele precisa perdoar o filho e se dá conta de que a relação dele não está tão boa com o filho dele. Onde o cara vê uma pintura de uma criança e ele lembra Se comove. que ele não tem olhado as crianças que vivem na rua. E assim, isso é mexer no sutil, é mexer no não dizível, né? E essa é a arte que eu acredito. Não, isso que você falou é perfeito, perfeito. Eu concordo 100%, porque é exatamente aquela história. Vamos lá. Arte e cinema, cinema, TV é manipulação de massa. E existe uma grandíssima responsabilidade que as pessoas muitas vezes esquecem do quanto isso é forte, o quanto impacta, influencia. Então, com essa responsabilidade, existe aquela questão. Com grande poder, né, vem grande responsabilidade. É justamente o que eu tô colocando na cabeça das pessoas. E plantando para daqui 10 anos. Porque dá para ser o médico da alma, fazer um negócio legal, bacana, e dá para ser também o demônio da alma, Porque quando né? você transforma um cara que foi traficante num herói de cinema... Peraí, É uma coisa é você fazer um documentário aí é outra para história. relatar uma história. Outra história. Outra coisa é você fazer uma dramaturgia, uma ficção, como um entretenimento que te para ali e deixa o cara... Mas, na verdade, também, se a gente entrar nesse mérito, eu concordo com você, mas Sim. é muito louco, porque a gente tem tantos heróis que paradoxal. foram vilões Também. na história, que quando contada no cinema viraram heróis, né? Os Estados Unidos entendeu isso lá atrás. E o pensamento americano é o que é por causa dessa visão. O Brasil ainda não entendeu que ele tem o poder de, através do audiovisual, transformar para melhor ou para pior uma nação. Com certeza, com certeza. Então, assim, é legal ver um Tropa de Elite, puta filme, um dos melhores filmes. Sim. Mas a gente também tem que começar a investir em filmes que também
traga uma visão de quem é o Brasil. A mesma força que teve Tropa de Elite em outros assuntos. É, Eu acho que outros isso assuntos. Trazer a consciência de uma forma mais expandida, né? Você- Não só violência e tráfico, né? É, que não é só o que... Mas então, igual antigamente o filme brasileiro era no sertão. E é um Era filme que eu tudo amo, sertão. hein? Diga-se Não, de eu também passagem. gosto, pô, demais. Acho incrível. Vocês, citando Nelson Rodrigues, tem a peça Nelson, então. E aí vem o nosso tesouro. Aí né? eu queria falar um pouco sobre. Você Outro falou que tá na sexta. Autor polêmico. O grande diferencial nosso nesse espetáculo é que a maioria das pessoas, até hoje, montam as peças do Nelson. A gente fala sobre a vida do Nelson. É uma biografia não autorizada, porque não precisou pedir autorização. Eu conto uma parte da vida do Nelson, parte que muitas pessoas conhecem e outra parte que as pessoas nunca ouviram falar. Nunca ouviram falar. Por exemplo, tem a relação dele com a Daniela, que é uma filha que ele teve. Que é cega, surda e muda? Exatamente. A Menina Sem Estrela. Que ele escreveu um livro, mas as pessoas nem associam muito. Tem gente que não sabia nem que ele estava escrevendo aquele livro para a filha dele. Ou seja, a gente vai fundo em quem foi Nelson Rodrigues. Eu acho que agora, essa última montagem, a gente está agora... A sexta. A gente está muito seguro de que essa é a mensagem, de que esse é o propósito. Tanto é que as maiores cenas são as cenas que falam da vida do Nelson. As peças eu fui diminuindo cada vez mais. Cada vez mais eu estou saindo das peças do Nelson para falar sobre o próprio Nelson. Porque o que importa nessa... Como ser humano, né? É como ser humano. Eu acho que é isso, entendeu? O Nelson, ele... Você que faz o Nelson? Eu tive estou tendo essa honra, Legal, né? hein? Um desafio. Confesso que, assim, foi uma resistência até a gente chegar na terceira, né? Porque até a terceira eu fazia o Gregório, que é o personagem que ele faz. Que é esse alter ego do Nelson, esse amigo, né? E aí, quando veio o Nelson, eu falei assim, cara, eu tenho que encontrar um caminho novo para Nelson. O meu caminho para Nelson, que é o que o Jansen fala. Né? Encontrar dentro de você uma outra roupagem, um outro caminho. A sua interpretação de Nelson. E eu acho que a gente nunca assumiu tanto o que é o espetáculo, que é o próprio Nelson. É o próprio Nelson. O nome já diz Nelson Eterno Retorno. É aquele Nelson que sempre retorna. É o Nelson que está no nosso dia a dia, o Nelson do nosso cotidiano, o Nelson que expõe a hipocrisia social. Exatamente. O Nelson que está aí Do presente beijo em no tudo. asfalto. E O o Nelson tá em interessante tudo, é porque cara. ele foi odiado, e é até bom ressaltar isso, porque ele era um conservador perseguido pela ditadura. Né? E quando ele fala, eu até fiz questão de trazer essa frase, né? Que é a liberdade é sagrada, mais sagrada que o pão, principalmente a liberdade de expressão. Ali, ele fazia uma crítica, porque ele sendo um conservador moralista, e é interessante porque ele não conseguia ser da esquerda, da parte opositora, e também não conseguia se encaixar no conservadorismo, na ditadura. Por quê? Porque ele era um pensador. E quando você questiona, você vê que não existe o lado perfeito. Existe a verdade. E nós estamos num momento de polaridades que a verdade está sendo deixada de lado para puxar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, né? Ó, lado vermelho, poder. lado azul. Puro pílula? poder, é Que só pílula isso. você E quer? ego, aquilo que você falou. Ego, muito é. ego. Ego. E aí o que acontece? Ele não é esse proselitista da igreja, né? Porque assim, o que acontece? O conservador, ele passou a se esconder na família, na igreja. Eu sou da família. Só que esse cara que fala eu sou da família, às vezes abusa da filha. Isso que eu ia falar. Às vezes abusa, Exatamente. trai a mulher. Tem Entendeu? 7, Então, 8 assim, mulheres fora do conservador casamento. Na em quê? teoria. Conservador para bater no no peito e falar que é. né? Ou então é muito fácil, e com todo respeito, é muito fácil quando você está dentro de um presídio, você aceitar Deus. Que aí você fica bonzinho, aceita Deus e tal. Só que você cumpriu problemas sociais que também tem que ser visto. Então, assim, a igreja e a família,
acaba se tornando a fuga dos canalhas. Essa é uma verdade rodriguiana. E foi interessante porque eu estava conversando com um amigo... Isso é mais polêmico do que você falou antes, mas eu acho ótimo. Estamos aqui para isso. A gente tá no momento que o Bob Marley fala que falar a verdade tem incomodado, né? É uma frase que fugiu agora. Aliás, Bob Marley tem várias frases. Tem várias frases polêmicas incríveis. Fugiu a frase agora, mas assim, em outras palavras, quem fala a verdade está sendo odiado e quem fala a mentira está sendo acolhido, né? Então, quer dizer, é melhor você falar uma mentirinha ali, viver na sua, né, e aceitar, do que você ser verdadeiro e autêntico e falar assim, não concordo com isso. Então, assim, é a gente sair desse maniqueísmo, esse proselitismo falso. E é isso que o Nelson mostra. Porque o Nelson ele acaba sendo visto como um misógino. Pelo contrário, quando você vai assistir Nelson, a gente mostra como o Nelson já questionava a liberdade da mulher. Quando ele faz a história da mulher que não pode casar, a viúva, porém honesta, ele está fazendo uma crítica social. Ele não está falando que a mulher viúva tem que continuar casta, né? Ela tem que viver uma vida solitária, sozinha. Ele tá questionando a sociedade. Por que uma mulher não pode mais sentir desejo depois que o seu cônjuge faleceu? Quando ele questiona a própria falecida, né? Quando ele questiona o próprio beijo no asfalto, ele está mostrando onde é que nós, seres humanos, chegamos, né? Ao ponto de julgar o outro e querer condenar até alguém para ser apontar criticado, o dedo, né? apontar o dedo. Isso é uma coisa que é o tal escape. Exato. Isso, infelizmente, as pessoas se escondem atrás de suas falhas. Aliás, escondem suas falhas atrás de apontar o dedo. E a gente esquece que quando você faz assim, 4 estão apontados para você. Então, quando a gente aponta o dedo pro outro, a gente Eu falo muito lembrar, sobre isso. tem que lembrar que é assim, né? O certo é quando você faz assim, né? Aponta para você. E você tava falando uma hora do Bob Marley, da frase dele, e me lembrei uma coisa que eu sempre digo, nem sei se é certo aquela frase clássica, fala o que quer, ouve o que não quer. As pessoas se confundem, isso não vem de xingar e tomar um xingamento de volta, ou falar uma coisa que você não vai gostar e ouvir uma... Na verdade, fala o que quer, ouve o que não quer, basta você virar e dizer, o que você acha de mim? Ou fazer uma pergunta pro outro, eu quero a verdade. Falar o que quer, ouvir o que não quer, é isso, na verdade. Então, quando as pessoas falam, não me pergunta, não me pergunta, não me pergunta. Porque eu não quero ter que falar a verdade pra você. Porque se eu disser a verdade, eu tenho que ter medo, que é o que você estava falando. A gente, às vezes, está... Aliás, mais e mais... Você chegou no cerne da frase. Tá nesse receio de assim, putz, eu penso tal coisa, mas se eu falar, de repente vai que tal e tal e tal. Diferente de respeito, respeitar a bolha do outro. Respeitar a opinião. Aí é outra coisa. Mas, cara, falta um pouco. E isso tudo que a gente está debatendo, aliás, eu peço até desculpas que eu estou me metendo aqui na conversa com vocês. Mas é legal porque somos colegas, né? Então é diferente de eu entrevistar uma pessoa que... O cinema, a arte, como você bem disse agora há pouco, e por favor façam mais isso, sigam fazendo isso, é exatamente o que esse país, todos os países precisam, mas como você falou, os Estados Unidos já faz isso há muito tempo, para justificar as cagadas do Vietnã, por exemplo, fizeram um monte de filme que militar é herói e tal, e assim por diante. Cara, vamos lá, vamos mostrar mais das coisas reais pelo cinema, porque você pega o cidadão de guarda baixa. E não de uma maneira negativa, porque as pessoas confundem manipulação com algo negativo. Manipulação, se você manipular para o bem, filho, põe a joelheira e põe o capacete para dar de skate. Não. Filho, você sabia que é super legal se você usar uma joelheira assim, assim, assado? Eu estou manipulando pro bem. Por que não a gente fazer isso com a guarda baixa? Porque o sujeito tá em casa, indo ver novela, tô ali, de repente ele recebe uma mensagem que muda a vida dele. Isso é muito importante. E artistas, é aquela história que você disse também. Porra, não dar oportunidade para todos. As pessoas precisam ter oportunidade. Mas se tem um DRT, nada mais é do que dizer, você está falando sério sobre isso? Então tudo bem, vamos lá,
vamos encarar isso como uma profissão, acho ótimo todo mundo estudar e virar ator profissional. Não pode. Exato. Agora, o que não dá é o que você tá fazendo amanhã. Vem aqui atuar no meu filme. Pô, tem um cara que vive disso, velho. O que eu sinto falta, Exatamente. o que eu sinto falta, na verdade, agora falando de dramaturgia, é falar dos nossos heróis. Exato. Cara, a gente não conhece os heróis brasileiros, cara. E a gente tem o cangaço. É um negócio extraordinário. E as pessoas não... E muita subversão, né? E as pessoas não vão lá investigar e fazer filmes incríveis sobre isso. Sim. Não vão fazer. Filmes mais comerciais, eu acho que falta. Lampião, eu sou louco pra... Mas não dizem que ele era do mal? Aí que tá. Que ele era um Controvérsias. carrasco, que ele era um cara... Cara, o Lampião... Eu confesso que eu não conheço. O Lampião é um puta de um herói, cara. Era um cara severo. É um cara severo, mas é dentro da realidade dele. Dentro do Igual a história de limite. Borba Gato, que tem uma puta estátua, mas na verdade... Gato, então. por exemplo, cara, isso aí é uma história fantástica. Tanto no Sul quanto no Nordeste. Cara, se você vier... Cara, Pernambuco tem umas histórias que você fica assim, ó... Porra, por que ninguém nunca falou Porque isso quando antes? você tira do contexto daquela época, é como entendi. Monteiro Lobato hoje. Entendi. Monteiro Lobato tá sofrendo uma polêmica gigantesca. Agora sim, até onde ele é o vilão da história? Entendi. Se ele tá retratando um contexto daquele período. Será que... Aí a pergunta é, para quem tá ouvindo a gente, será que ele falaria dessa forma hoje? Entendi. Será que ele contextualizaria dessa forma hoje? Então, assim, poxa, eu acho um pouco... Na minha opinião, eu acho um pouco injusto você pegar um autor de um período em que a realidade social, a comunicação era limitada de uma certa forma e linguagem, e agora... você julgar... Rever esse contexto dentro das escolas, questionar esse contexto dentro das escolas, ok. Mas transformar num vilão, eu acho um pouco demais. Né? Porque, assim, é claro que se você olhar a fundo, você vai encontrar coisas que não são legais hoje para ser dita. Até aí, ok, não estou discordando disso. Mas transformar o cara num carrasco já é outra história. Mas a arte, por exemplo, a arte pra mim só tem sentido se o cara que estivesse sentado do meu lado enxergar um vilão onde eu vejo um herói. Senão pra mim não tem sentido a arte. Isso É legal essa ótica, porque Porque justamente eu tá lá acho que pra gerar a unanimidade debate. é burra. Toda unanimidade é burra. Voltamos pro Nelson. Não adianta a gente tentar ficar fechando obras enquanto a obra tá implorando para ser aberta. Que é o que vocês falaram do fectal, né? Do fractal. Fractal, perdão. É isso aí. É Fractal, a arte da repetição que se Fractal. expande. Ela não para nunca, sem limites. Né? E eu só queria falar uma coisa Desculpa, falei fectal, gente. Fractal. Fectal. É outra coisa. É outra coisa. Polêmica. Não é polêmica, é burrice. Então, mesmo. então tem uma coisa que a gente estava falando sobre o ego. Tem uma matéria dentro do método que chama egoência. A egoência é o controle do próprio ego. Porque o ego você não tem como fingir que ele não existe. Não tem, você não tem como exatamente. lutar contra ele. Você pode controlar, nem negar. Ele tá lá. Ele tá lá. Ele E vai tá existir. Ele é não inerente adianta, ao ser verdade. humano. É inerente ao ser humano. Então, assim, ele vai estar lá sempre. E vital também. O que você faz com ele é que é a história. Não. O teu poder de controle sobre ele. O que você faz com domínio, ele, né? exatamente. Domínio. Você tem que dominar. Porque o bicho é feroz. O bicho é selvagem. Entendeu? E não tem limites. Se você deixar... pô, Toma conta. Toma conta. Então Exatamente. você tem que ter esse controle. E a gente trabalha muito sobre isso. E egoência... E nós somos os que mais exercitamos. Sim. Né? Não é... Porque assim, quando você fala de uma coisa que é tão pessoal e sutil, eu acho que hoje as pessoas têm muito medo da dialética nesse aspecto, porque se eu falo de um assunto que eu não consigo viver 100% daquilo, então não vou falar desse assunto. Não, eu estou em trabalho sobre esse assunto. Você quer um exemplo disso que ele está falando? Que eu falo aqui... Isso não é polêmica, agora é um exemplo simples. Disso que o Jorge acabou de falar agora. Há 30 anos eu acordo todos os dias. Tem 30 anos. Eu faço uma prática simples. Eu acordo e a primeira coisa que eu faço, antes de ir no banheiro, antes de qualquer coisa, eu levanto, abro os olhos. A primeira coisa que eu faço, eu pergunto para mim mesmo.
Jansen, o que você vai fazer hoje para ser um ser humano melhor? Sério? Qual vai ser a tua atitude hoje? Você verbaliza? Verbaliza em voz alta. Jansen, o que você vai fazer hoje para ser um ser humano melhor? Que legal. Todo dia. E aí, cara, Isso isso entra pra dentro do teu sangue, corrente sanguínea, cara. Você não consegue, não tá alerta. Você não consegue não começar seu comando, dia pensando. né? Tendo tenho- que resolver isso. né? O que eu vou fazer, cara? Legal isso. Pra estar melhor. Por exemplo, nós estamos com várias coisas, assim. Tá sendo muito importante a gente estar aqui, porque a gente precisa arrebentar, né? Claro. Nessa nossa temporada. Claro. Nós precisamos de público, porque o teatro tá... Cara, o teatro tá acabando. Tá acabando. Que é a realidade? O teatro tá acabando. Mas faz tempo que tá acabando. Não, mas agora tá acabando geral. É. As pessoas estão indo a musicais, porque tem muita cor, tem muita gente dançando, e estão indo a comédia. Agora, o teatro de linguagem... As pessoas querem rir. Ninguém quer pensar muito. É, Essa é a verdade. Isso é Quando TikTok, você fala de TikTok Nelson, é O isso. teatro tá Vamos virando trabalhar o entretenimento. ser humano? O entretenimento é uma coisa, a arte é outra. Então, assim, as pessoas estão indo mais pro entretenimento. Mas é porque quando a minha leitura disso, eu entendo. Posso estar enganado, mas as pessoas quando falam assim, vou ao teatro, eu quero relaxar. Se você falar assim, mas você vai ter que parar, pensar, raciocinar, isso pode mexer com você, mexer numa ferida, tocar em tal lugar. Puta, não. Entendeu? Esse é que é o lance. As pessoas, elas... Eu não acho que isso é errado. Eu acho que é uma evolução. Isso se torna uma característica. Eu acho que a questão de atrair pro teatro, aí já acho... Agora eu vou ser polêmico com vocês. E vou arriscar aqui. Eu entendo, porque eu não sou um cara que gosta de teatro. Por isso que eu tô falando isso. Eu aprecio, respeito, admiro. Agora, como lazer... Eu sou o cara que gosta de filme, que gosta disso tudo. Não significa que eu não goste de mensagens importantes e que eu não valorize. Só que é o meu estilo, é o meu jeito. Eu sou de cinema. Quando você fala que hoje está difícil as pessoas irem lotar o teatro porque querem musical, porque faz barulho e música e luz e tarará, eu acho que é onde... Tô abrindo aqui tudo isso. Quando a gente sentou antes de começar o programa, eu falei, puta, trabalho com TV, vai abrir câmera, agora tudo no celular. Se eu for saudosista, eu vou ficar para trás. Então eu acho que dá para passar a mensagem que vocês querem passar, dá para trabalhar o que vocês querem, mas eu acho que é importante colocar Tô falando aqui de fora, Sim, tá? claro. Esse atrativo artístico no negócio, para pelo menos a pessoa sentar lá. Pra pelo menos ela sentar lá e te ouvir. Eu te digo o seguinte, você não gosta de teatro porque você nunca viu uma peça minha. Apenas que se você assistir a nossa peça, Não, quando eu falo você vai virar um fã. Não, já fui Você vai virar muita peça fã. de teatro. Você pode. Hoje você gosta mais de cinema do que de teatro. Mas você sabe por quê? Mas você sabe por quê que você gosta mais de cinema do que de teatro? É porque eu tenho um problema grande em acreditar. Exatamente. O teu nível de aí crença é vem- baixo. Mas quando você chegar na plateia, você tá convidado a assistir a gente. Tá. Talvez só tenha você na plateia. Mas Não, você, o que é isso? Você vai se Só incomodar? não. Se você falar que sou só eu, aí eu vou ficar bravo. Mas por quê? Porque quando um é pra um ou pra 1 milhão. Não, Serei sim. eu. Tem que Então, fazer. então, Olha não. o ego. Não. Olha o ego. Mas olha só, a gente acredita a no gente teatro. vai fazer A gente já chegou a do fazer mesmo espetáculo jeito pra pra uma dois. pessoa mas é assim. ou pra 500. A gente faz do mesmo jeito. É igual Mesma que se a gente vontade. estiver na live, se tem uma pessoa, não tem só você. Exatamente, Tem exatamente. você. Exatamente. Cada um é importante. A gente faz isso. Então, assim, se você assistir a gente, a nossa peça... Eu vou, com certeza, vou. Eu Vou acho que fazer. você vai ter um impacto. Você vai sofrer um impacto. Porque quando a gente fala de ter método, de ter isso tudo, você acha que a gente faria toda essa lambança se não tivesse um grande propósito? Não, eu acredito total. Quero ir ver. E tá dentro do tema aqui. Qual é o nosso grande propósito? Cara, mudar, transformar, evoluir. Se a gente conseguir impactar você de modo que você, numa das cenas, você fale, pô, que isso, cara? Vocês quebram quarta parede ou não? Em alguns momentos. Cara, em mas alguns momentos. Mas não é a prioridade. não é a prioridade. Porque, Não, eu assim, pergunto por Não, a curiosidade. gente começa quebrando a quarta parede, começa dançando na A gente plateia. fala diretamente, assim, mas não, né? Não, Vocês não interagem. Não interagindo, assim, o Tá. tempo todo. Não, direto Tem um momento, não. sim, um momento ou outro. Tem um momento que que ele cita Shakespeare, ele vai lá pra plateia, tudo. Mas, assim, o que é interessante? O que o Jansen falou.
o método, ele mostra a importância dele quando você vê um espetáculo nosso. E isso, né, pode parecer ego. Eu quero ver, pô. Só que o que acontece? Foi comprovado com o tempo, pessoas que a gente respeita muito. Entre eles, né, o Douglas Ninja, se estiver assistindo esse Aliás, podcast, você falou, quero convidar aí, ó, nosso grande amigo Você aí. tem que trazer o Douglas aqui. Ninja, Douglas tá poderosíssimo convidado. Ninja. O cara é um Nossa, ser é humano genial. fantástico. Fantástico. Conheci ele numa experiência xamânica, uma vivência ali incrível. E a partir dali, tipo, brother, hoje é um imortal na Abrace, né? A Abrace também. A gente ocupa cadeiras lá na Abrace, que é uma academia de mais de 100 anos. Aliás, parabéns, eu vi que você foi condecorado, né? Sim, sim. Legal. E a companhia também recebeu um prêmio por prestação de serviço pela arte. Às vezes a gente não consegue ter o reconhecimento para que todos enxerguem, mas o reconhecimento é de Deus, ele vai sempre chegar de alguma forma. Sim. Né? Então, assim, é o que você falou. Se tiver 2, a gente vai fazer com o mesmo reconhecimento de 100, Mas de olha 1000. que louco, isso é um ato falho no Brasil mesmo que tem que melhorar. Essa falta de reconhecimento popular que a imprensa, por exemplo, teria que dar muito mais atenção e não dá. Eu acho que assim, ele é importante, mas ele não pode ser o motivo. O motivo Não o motivo de fazer. Mas ele é para nós Mas ele é lotarmos o importante. teatro, ele é fundamental Pra pra que- pessoa. é, Eu quero pra te que ver, abra cara, eu mais quero conhecer frentes, você, né? eu quero ver esse método. Eu quero sentir isso, essa inspiração isso. ali. Exato. Eu quero sentar, porque no cinema não vai adiantar. Eu quero sentir isso ali. Exato. Entendeu? E eu tava falando do método em que sentido? Quando a gente chega lá, e aí eu falei metamorfose, eu falei de visceralidade, o nosso método, se eu pudesse resumir no sentido, se a gente é mais interpretação ou visceral, e visceral, né, vem das vísceras, né, vem daquilo que você sente pulsante dentro de você, que é o nosso repertório, que é o etéreo que nos acompanha, né? O Jansen fala muito do etéreo. O etéreo é tudo que existe ao nosso redor, né? Para quem está assistindo a gente, é esse campo que tudo já existe, né? Então você só vai lá e se serve. Você não precisa levar um tiro para saber a dor de um tiro. Tá no etéreo esse sentimento, essa sensação. Então o que eu quero dizer com isso é que quando a gente coloca com visceralidade, a gente coloca também a nossa história pessoal ali. Quando eu vivo o Nelson, e até achei que era uma coincidência, o Nelson tem mais semelhanças comigo em determinados aspectos de vida humana, né? Não como autor e polêmico, mas no sentido humano do que eu imaginava. Então, quando eu falo dele, em muitos momentos eu me vejo falando de mim. E ali, quando a gente vê os atores fazendo, isso, outra pessoa muito querida, o Riba Kronovic, tá até com uma peça aí também incrível, Outono e Inverno, dirigido pela Denise Weber. E a gente aqui divulga também os Lógico, amigos, claro. né? E ele é um ator que eu respeito muito, né? O Riba foi assistir a peça e ele falou assim, cara, ele é grandão, 2 metros. Igual o Douglas também. Depois eu vou falar do Douglas, vou voltar no Do Douglas Ninja. vou voltar na... E ele assim, cara, que gostoso assistir a peça de vocês. Eu falei, pô, obrigado, Riba. E com tesão, né? Os atores têm um tesão. Se falar pra enfiar o dedo no... né? Recebe com o mesmo... Eu falei assim, é assim. Eu falei assim, cara, Nelson só pode ser feito assim. Eu falei, pô... Assim, um elogio, né? Claro, Uma entendi, brincadeira, sim, sim. uma sátira. Mas a ele intensidade, conseguiu né? resumir o quanto cada ator ali está entregue ao fazer Nelson. E é por isso que o Jansen fala, não é falso. Você nunca vai ver a gente fazendo... Você vai lá em casa, mas eu disse que você viria. Por exemplo, você viu o que o Jorge acabou de começa a fazer cena. aqui? Ele acabou de dizer o seguinte, ó. Eu falo de Nelson, eu me vejo ali naquele contexto. Porque o ser humano vai... Se você for fundo, todo personagem que você for Tem alguma fazer... coisa a ver com você. Claro que tem. Sabe por quê? Se não tivesse, você não teria sido chamado para fazer. E quando ele fala do etéreo, isso é uma coisa muito séria. Eu vivo no éter, na verdade. Eu vivo dentro do éter. Eu não acredito em passado. Passado, para mim, está queimado no fogo dos infernos. Eu não olho para trás. As pontes estão todas queimadas. Eu também não fico pensando muito no futuro, porque o futuro são só projetos. Não existe ainda. É loucura ficar pensando no futuro. Eu só consigo existir no presente. Entendeu? Senão eu já teria saído daqui correndo.
Sabe por quê? Eu tenho uma peça pra fazer, a peça vai estrear sexta, não tem nada pronto ainda. Tem ensaio hoje E eu ainda. tenho ensaio Falar hoje. nisso, meu Deus, cara. Peraí. Exatamente. Não, vamos. Eu Tô exatamente, eu preciso Não, desculpa. E aí o que acontece? Eu preciso ensaiar. Mas como eu vivo no éter, Desculpa, eu não tô preocupado com o que vai acontecer. Eu não me atentei ao horário, me perdoe. Não, mas a gente, o papo bom é esse, assim, voltando no Douglas, o Douglas falou assim, meu irmão, eu vou lá assistir sua peça. Que assim, eu conheci o Douglas quando eu vi um vídeo dele, vou até contar essa experiência, eu vi um vídeo dele, ele falou assim, você quer uma Porsche? Quer porra nenhuma, não tem um ser humano no mundo que não consiga aquilo que ele quer. Eu falei, meu, esse cara aí é interessante, cara. Mas assim, essa chamada de Instagram passou, né? Aí fui num trabalho xamã, espiritual e tal. Chega um cara gigante lá. Quem que é fulano de tal? Aí, fulano de tal tá ali e tal. Eu só ouvi, né? Meu, eu conheço esse cara de algum lugar. E fiquei, passou. Aí daqui a pouco, trabalho xamã, você tem a dança, você tem toda uma conexão espiritual ali. Eu tô lá e ele, né? Ritual de ayahuasca, né? Acho que Douglas, sempre muito transparente, não tem problema, porque eu sou um consagrador da ayahuasca também. Não vou com frequência, mas tenho muito respeito das medicinas, né, com as medicinas da terra. Que, aliás, assim, é uma experiência que é o espelho da alma. É você olhar além do ego. Então, assim, é acessar de uma forma que existem outras formas. A meditação, a oração, existem, mas é a forma mais rápida. Só que, ao mesmo tempo, né, sinta o chamado. Então, assim, não vá de aventureiro com a ayahuasca. Não, exatamente. Porque você tem que ter muito respeito com as medicinas da terra. Exatamente. E o fato é que eu o reconheci e ele me reconheceu ali. E ali virou uma amizade, né? E ele falou que ia na peça. Eu falei, pô, o cara é ocupado, tá no corre dele e tal, não vai. Né? Não sei se ele vai conseguir. De repente ele tá lá. Não só foi, como levou a primeira-dama, a esposa, Mayra, querida, levou a mãe, Dona Carmen, queridíssima, levou a família para assistir Nelson. E assim, poderia ser ótimo só a presença. Só que o cara levantou e falou assim, fantástico. E você sabe o que é legal de encontrar pessoas verdadeiras? É que quando ela tiver que falar alguma coisa para você, você vai saber. Isso é o melhor. Ó, me arrepio. Isso eu também. Me arrepio. É a melhor coisa. Me arrepio. Cara, tem um depoimento dele sobre a peça, que tá no nosso Instagram, que é um negócio de louco, cara. Ele vira e fala assim, cara, é a melhor peça de teatro que eu já vi na minha vida. Eu não conhecia Nelson, mas eu tô possuído pelo Nelson. Eu quero muito conhecer Tá também. lá. Eu quero Você- muito... Eu acho importante você assistir, eu cara. Eu quero Porque mesmo. assim, a gente pode se apaixonar por cinema, pode se apaixonar por... que é teatro. O teatro é uma experiência pessoal. É Você como vai ler um assistir livro. Netflix. É como ler um bom livro. Mas se É como você, ler um bom livro. se você conseguir entrar no palco, que é o que a gente faz, a nossa ideia, o Jansen fala uma coisa que mudou minha vida como ator no teatro. Falou, você tem 5 minutos para trazer o público com você. Se você não pegar o público nos primeiros 5 minutos, Esquece. o cara vai sentir vontade de ir no banheiro, vai começar Acabou. a espirrar, vai Só começar a tem 5 tossir, minutos. acabou a peça. Isso vale pra tudo. Isso vale para tudo. É. Então, assim, ali, naqueles 5 minutos, já é visceral. E aí, quando você tem o público, você começa a dominar o tempo. Foi a primeira vez que eu entendi como é possível dominar o tempo em cena. De fazer isso aqui, ó. Você pode No parar tempo o que tempo. você quer, E exatamente. eu paro É, com olhar a sua mão. É, E com o eu tempo que falei, você quiser. cara, é possível. É possível. A gente via isso só no teatro oriental, no Butô, em algumas técnicas. Não, a gente faz aqui no Brasil. Que legal. No Brasil. E assim, Nelson Rodrigues estreia sexta-feira, dia 10, às 21 horas. A gente vai ficar lá do dia 10 de março até Então, o peraí, dia vamos organizar. 1º de abril. Peraí. Agora, falando especificamente, prestem atenção. Agora é anúncio. Especificamente, Nelson, a peça. Vai lá. Vamos lá, hein? Ó, Nelson estreia agora, sexta-feira, dia 10, às 21 horas, na Casa de Artes... Câmera da esquerda. Na câmera da esquerda. Na Casa de Artes SP, ali na Major Sertório, 476. Sextas e sábados às 21 horas, do dia 10 de março ao dia 1º de abril. Fica próximo do metrô
Mackenzie e Higienópolis, e próximo ali também do metrô da República, né? Então tá entre Vila Buarque e Higienópolis. A gente vai estar Qual lá. é o nome do teatro de novo? Casa de Artes SP. Casa Dá de pra Artes achar no SP. Instagram aí. A gente está, inclusive, pelo Simpla e pelo Clube do Teatro. É isso, Kelvin? Clube do Ingresso, que é um parceiro nosso aí também. A gente vai colocar aqui na descrição, no topo da descrição, vamos fazer uma edição nisso, e a gente coloca as informações. Vocês estão em cartaz durante quanto tempo? Durante um mês. A gente vai... são 8 apresentações total, São 8 né? apresentações, Vai 2 até, por semana. vai até o último final de semana do mês e ainda pega o primeiro dia do mês de abril. Isso é bom, porque assim, vai correndo pra assistir, porque não é aquelas que ficam 3, 4, 5 meses. Não, essa e é a última temporada de São Curtíssima Paulo. temporada, A gente vai viajar daqui, a gente viaja. Vocês com a vão pra peça. onde? Muito provavelmente pro Rio de Janeiro. A gente quer muito fazer a peça no Rio, porque lá é inédito. A gente Estão nunca- pedindo pra gente levar Nelson pra lá. Só que assim, tem um detalhe, né? A gente falou de todo o nosso caminho, percurso. Essa é uma peça independente. Então, assim, a gente contou com muitos parceiros, entre eles o Edson Rocha, o Edson Carvalho, que é um grande amigo, né, da Eco Evolução Construções, que, pô, foi fundamental. Aí vem pessoas importantes como o WN Produções, a Fruit de la Passion. A WN Produções? WN Produções Walter, do Walter. né? Walter Que Neto. legal, ele tá... Tava gravando hoje lá ó, as chamadas. que legal. Trilha original é no Brooklyn, dele. É na Campo Belo ou o que É no Brooklyn ali, perto do aeroporto. Esse cara é maravilhoso. Eu dirigi um trabalho lá pra WN, na época que era, na verdade, dirigi pro E! Entertainment, um tapete vermelho da revista Aí, ó. Contigo. Walter, Legal. ó, mais um Abração aqui, pro Walter. abração. admirador aí do seu trabalho. O Walter, eu conheci ele através de um trabalho que eu fui gravar pra Brasil Paralelo. Olha só que legal. Ele queria levar uma primeira ficção, né, para esse canal, que eu acho que é um canal assim polêmico, porque ele é considerado conservador, mas eu acho que ele é um canal questionador. É bem legal. É que durante a campanha. Ele ficou no meio pegou puxando muito- para um lado, que eu também não concordo. Mas Eu colocar acho de que, lado a assim, campanha eleitoral, só como conteúdo, eu acho muito como legal. conteúdo, para questionar, para trazer a indagação. Uhum. Né? Então, assim, eles até falaram que eles também sofrem polêmicas. Porque quando eles foram falar de desmatamento, acho que chamaram o Rabelo, um cara lá que é do PT, e aí os conservadores questionaram. Então, assim, Sim, sim. não agrada todo mundo, nunca vai agradar. E acho que essa é a ideia. A gente não Sim. tá para... Quem quer trabalhar com arte e conteúdo não tem que agradar. Esse acho que é o problema. A arte, ela se corrompeu, né, nessa questão maniqueísta aí do que é bom, do que é ruim, O que é certo e errado. do que é certo e errado, né? Esse proselitismo aí É uma aflição dele, velho. é ruim. O O fato horário. é que tivemos esse apoio com o Walter, ele fez a trilha original do Nelson, então toda a Que peça, legal. a trilha composta por ele, Olha. e tivemos o Mário lá também que ajudou, a Fruit de la Passion no sentido do figurino, lingerie das meninas, incrível. Teve também o pessoal lá da V-Trend que fez a parte visual. Então, assim, foram muitos parceiros, muitos amigos que... A própria GC Deco, que é do metrô, que tem esses banners aí que anuncia, também quis ajudar a gente, só que aí tinha um investimento mínimo, a gente falou, não vai dar. Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente teve que fazer uma produção de pessoas que compraram o nosso barulho e falaram Muito assim, legal. vamos juntos, sem lei, sem incentivo, sem Parabéns. se colocar... E muito também do nosso próprio bolso como produtores associados. Então essa é uma peça independente, é por isso que a gente precisa de vocês, público, é para vocês que a gente faz essa peça, é para levar uma mensagem humanizada, uma mensagem de vida, de valores humanos, porque Nelson é essa pessoa de valor humano, né? Ele questiona o ser humano e ele indaga a si mesmo como ser humano. E eu acho que assim, quando a arte vai para esse lugar de trabalhar o humano, a gente começa a resgatar aquilo que a gente vem perdendo. Humanidade. A gente vem Exatamente. deixando de ser humano. Empatia virou uma palavra de moda. De E moda. as pessoas, elas confundem, porque é humanidade. Na real, é isso. É a gente Exatamente. ser humano mesmo, a gente cuidar um do outro. Vocês ensaiam aonde? A gente estava ensaiando do Dom Maron. Não, Outro a gente cara, está ensaiando hoje.
No próprio teatro. Hoje a gente ensaia no teatro. Não, mas eu queria saber porque o Dom Maron foi quem nos colocou em contato, inclusive. Agradecer o próprio Maron, Dom Maron, querido. Que não só permitiu a gente ensaiar lá até a semana passada, como também a gente fez a segunda temporada lá. Então, Maron, você é uma pessoa incrível. Graças a você, tô conhecendo aqui de perto o Raul, que essa troca aqui incrível. Muito legal. Não, realmente, Obrigado mesmo. muito de Obrigado verdade. mesmo. Tô muito feliz de verdade, cara. Muito. E é legal a gente conversar com um artista, né? Uma pessoa que entende a arte. E isso é uma troca muito boa, assim, muito saudável. E uma surpresa, como você estava citando agora, uma surpresa tão grata que aconteceu assim... Eu conheci o Maron faz muito pouco tempo também. E foi um cara muito legal, a gente falando sobre isso, como caiu bem, como clicou, como... E ele não hesitou em momento algum, falou, peraí que eu vou te apresentar uma pessoa legal, bacana, tarará. E como os encontros acontecem de uma maneira tão despretensiosa e legal, porque você fala assim, oi, prazer, beleza? Pum, você já faz assim, bateu. E é muito legal, agradeço as suas palavras aqui, dizendo bacana conversar com o artista, digo eu o mesmo, de coração. É tão bom sentar, poder conversar, trocar essa ideia e ver pessoas como vocês que estão ali a fim de fazer um negócio. Você agora falando, pô, Jorge dizendo é independente, cara, isso é coisa, não é questão de guerrilha, não. Porque vocês conseguiram apoio para fazer direito, é bem diferente. Para não confundir as pessoas que vocês vão ver um negócio mambembe. Não. É uma coisa muito bem feita, eu tenho certeza disso. Graças a parceiros. E esses parceiros que você citou, é aquela história do homologar. Exatamente. Aí está também. Ator Gastronomia, a gente estava almoçando lá também, outro parceiro. Então a gente foi somando, né? Quem ouviu aí a parte que o Jorge falou sobre os parceiros, a história que a gente falou antes sobre homologar, vão assistir a peça, porque diante desses parceiros apoiando a peça de vocês. E vou fazer uma coisa polêmica aqui, minha esposa vai gostar de ver. E você que quer ver Fruto de la Passion, vá assistir a peça, é nada, porque o Jorge vai estar usando Fruto de la Passion. Então, nesse tom, vamos encerrar, porque eu sei que vocês têm que ensaiar. Mais uma vez eu agradeço muito de coração, viu? Foi um prazer. Obrigado demais. Gratidão. Obrigado demais. Amém. Agradecer aí, sucesso nesse programa incrível, nesse podcast incrível, porque a gente se sentiu à vontade. Que né? bom, que bom. Por isso que perdemos aí o time. Investimos. E fomos embora. Investimos no tempo. Investimos no tempo. Muito bom. Eu gostei da tua definição sobre queima as pontes do passado, futuro é projeto. Isso é fenomenal. Você sabe que, para uma última coisa assim sobre o Dom Maron, foi muito interessante, porque não foi só sucesso, né? A gente foi lá para fazer uma segunda temporada num espaço muito curto entre a primeira e a segunda, que é bom contar as pingas, né, e os tombos, né? E a gente foi e ele incentivando, falou, não, vamos lá e tal, deu toda a estrutura pra gente, né, ofereceu o espaço, né, sem cobrar nada, e parceiro pra gente levar o público. Montamos, então a gente levou a nossa iluminação, o nosso cenário, nós montamos todo um teatro lá dentro. Que legal. Isso, diga-se de passagem. E até a última hora eram 10 pessoas. E a gente falou assim, não, a gente tá aqui e a gente vai fazer valer. Claro. No último dia, a gente lotou a casa. Olha Mais de só 70 que legal. pessoas, que era a capacidade possível ali entre mezanino e embaixo. E ainda foi a Simone Virtuosa, foi lá do SBT, da SBT Regional, para entrevistar a gente. O que eu quero dizer é que, assim, no ramo que a gente escolheu, é até a última carta. Com certeza. É até o fim. Não dá para você dar ré. Se você escolheu ir, vai até o fim. E confia que dá certo. É isso. Então, É tipo Stallone, entendeu? É, tipo Stallone, exatamente. Voltamos nele. O roteiro de milhões. É verdade. Muito bom, obrigado, viu, gente? Valeu. Gratidão. Um grande abraço. É isso aí, pessoal. Encerramos a entrevista de hoje. Foi um papo muito legal com o Jorge Mesquita e o Jensen Hugo Lage, o método JHL. Para você que pegou a entrevista agora no final, volta essa entrevista aqui que você vai conhecer um pouquinho mais. Acesse aqui abaixo na descrição desse vídeo para que vocês prestigiem a peça Nelson. E
Olha, eu tô curioso. A gente conversou também aqui durante a entrevista e eu vou nessa peça, mas vou pagante. Eu fui convidado, mas eu vou pagante porque assim se incentiva a cultura. O teatro agradece. E muito obrigado a vocês que estiveram aqui conosco, prestigiando o programa. Realmente é muito importante para nós, importante para Anthony, que faz a direção do programa. Eu que estou apresentando e conduzindo, é realmente um prazer fazer sempre para vocês, por nós, para todos. Um grande beijo, abraço, curta essa entrevista, inscreva-se aqui no canal se você ainda não se inscreveu, compartilhe. Agradeço mais uma vez a Porcelaneca, as canecas personalizadas. Olha lá, agora, eles gostaram de verdade, viu? Thiago, Rebeca, olha que legal, muito bom. É coraçãozinho, isso mesmo. E é isso aí, vamos nessa que eles têm que ensaiar. Um grande beijo, abraço, até a próxima. Bye, bye, Brasil.